Sabe, a gente precisa conversar sobre os chamados bolsonaristas. Eu digo conversar porque a tática que muita gente usa para atacar os apoiadores e seguidores de Jair Bolsonaro é equivocada. E é equivocada por causa da má definição disso e da estratégia, isto é, de onde chegar com isso. É uma coisa meio anárquica, perigosa, ruim, desabonadora para quem faz esse tipo de ataque. Recebo em minhas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, e principalmente quando eu vou limpar o WhatsApp e vejo os vários vídeos, me dedico a assistir, uns 10, 15 ou 20, eu me impressiono com as agressões anti-bolsonaristas. Elas se delineam por debochar, por desfazer, por usar algumas figuras parecem-me inapropriadas e eu diria, me permitam com todo respeito, afirmar que são figuras desrespeitosas, exatamente porque não conferem com as pessoas. Por exemplo, chamar os seguidores de Jair Bolsonaro de gado. Provavelmente eu já tenha feito isso, mas por poucas oportunidades em determinados momentos mais cruciais. E se fiz, eu errei. Porque esta figura de transformar as pessoas que se aglomeram e seguem sem direção, no impulso, como gado, me parece equivocado, além de agressivo, desrespeitoso, rebaixador. Como outras coisas, como birutas de aeroporto, como loucos, e mais ou menos coisas do mesmo calibre. Me parece que não cabem. E principalmente chamar essas pessoas que apoiam Jair Bolsonaro de bolsonaristas. Como se houvesse um bolsonarismo. Está aí a base principal do equívoco. Não existe bolsonarismo no Brasil, em lugar nenhum no mundo. Não há bolsonarismo. Ora, para uma determinada corrente se afirmar com o sobrenome de um descobridor, de alguém que invente algo que se afirme como paradigma, é preciso muita coisa e muito tempo, o que não é o caso de Jair Bolsonaro, que não significa nada. Não há nada que ele tenha descoberto, nada que fizesse, nada de valor, nada de importância que mereça que o seu sobrenome signifique uma adjetivação, uma qualificação de alguma coisa que não existe. Então não existe bolsonarismo. Não há como afirmar isso. Então o que é que existe? Bolsonaro não é causa de problema algum maior no nosso país. Bolsonaro é um ponto de chegada, é consequência. Portanto, ele não pode ser classificado como criador de alguma corrente, de alguma proposta. Não é. O que está por debaixo disso que chamam de bolsonarismo, que na verdade não é? Uma das coisas
é a vertente de Jair Bolsonaro, que é o milicianismo do Rio de Janeiro. Isto sim. Este grupo de marginais, de delinquentes, armados, comprometidos com o que é de pior no campo do banditismo contra as pessoas e contra os bens da República, os bens do Estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro representa isso, milicianismo, miliciano. Então não pode chamar de que há uma determinada atitude ou um determinado movimento de bolsonarismo, porque ele é milicianismo. Que é esse movimento armado, como eu disse, delinquente, marginal, que captura amplos setores das comunidades, favelas e até cidades do Rio de Janeiro, mas a favor do banditismo, a favor do roubo de gás, de energia, criação de falsos impostos para a construção de prédios mal feitos que desabam diante de certas dificuldades do terreno e ambientais. E fora os crimes atribuídos e causados pelos milicianos. E Bolsonaro representa exatamente isso. Então não há como classificar as pessoas que seguem Bolsonaro como bolsonaristas, mas como alguém que é ignorante, que não sabe desse componente do que é Jair Bolsonaro. Outro elemento que compõe Jair Bolsonaro é o nazifascismo. O nazifascismo que se distribui em várias células pelo Brasil inteiro, mas principalmente no sul do país e notadamente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o nazismo não começou com Jair Bolsonaro, chegou em Jair Bolsonaro, mas não começou com ele. Nazifascismo, fascismo também não. Que é essa marca violenta, sangrenta, de criminosos que pulam muros de escola, passam por portões de escola para matar crianças e matar professoras, principalmente. E outros crimes hediondos praticados pelo nazismo, nazifascismo, que compõem Jair Bolsonaro. Ele é consequência disso, ele abraçou isso. Juntando nazifascismo com milicianismo, nós aí podemos, com esse critério de definição, olhar para vários setores da sociedade que se aproveitaram de Jair Bolsonaro, que lhes foi útil. Como, por exemplo, as mineradoras que invadiram a Amazônia, contando com milicianos importados para dentro da Amazônia. E contaram também com traficantes de drogas, que é um elemento que integra o milicianismo. Que praticaram barbaridades e praticam ainda contra os indígenas. Eles não foram ainda expulsos por de todo da Amazônia. E começam a se distribuir por todos os biomas do país, como por exemplo aqui no Cerrado, na Mata Atlântica, e em vários outros lugares do país para praticar crimes. Isto integra Jair Bolsonaro. Isso faz parte de Jair Bolsonaro. Isto sim. E o que faz parte também de Jair Bolsonaro, cujo mentor já morreu, é aquele que inventou o terraplanismo, aquele que inventou a descrença na ciência e por isso o ataque às vacinas, gerando mortes, contaminações sem controle em nosso país do coronavírus. Isso faz parte de Jair Bolsonaro. Olavo de Carvalho é um desses componentes marginais de Jair Bolsonaro. Ele mesmo não tem teoria nenhuma.
Então, chamar os seguidores de Jair Bolsonaro de bolsonaristas é forçar uma barra que não existe, é um desrespeito a algo que não tem sentido. E outro componente, por exemplo, disso é o tal de conservadorismo, que é uma farsa, é um termo, é um vocábulo que, na verdade, identifica a burguesia brasileira, pretensamente defensora da família, da moral, dos bons costumes, e que se distribui por aí por igrejas, as várias igrejas, no campo católico, no campo dito pentecostal, neopentecostal e, mais dito ainda, protestante. Conservadores, que na verdade são liberais, privatistas, assaltantes dos bens públicos do país, ladrões das estatais brasileiras. Isso compõe Jair Bolsonaro, isso participou do governo dele, privatizando o máximo que pôde do que era do povo brasileiro. Isso não foi Bolsonaro que inventou. Este item, esse dado, usou Jair Bolsonaro. Como antes usou o vampirão Michel Temer. Mas com Bolsonaro eles tiveram mais vantagens. O tal de conservadorismo. E outros de ditos partidos de direita. E a direita é um outro termo equívoco também, outra farsa. A direita é sempre anti-povo, anti-nação, anti-independência nacional, anti-democracia, anti-desenvolvimento. A direita é sempre subserviente aos grandes grupos nacionais e internacionais, sem permitir a autonomia do povo, sobretudo da essência do povo, que é a classe trabalhadora. Isto sim faz parte de Jair Bolsonaro, que se aproveitou dele, que é um delinquente, reconhecidamente um delinquente. E as investigações, julgamentos e vereditos confirmarão isso nos próximos meses, próximos anos. Que Bolsonaro é isso, esse conjunto de fatores inimigos da nação. É por isso que ele alegava que não gostava de política, e esse é um outro elemento que compõe o movimento Bolsonaro, dos que não gostam de política, dos que dizem que não gostam de política, mas ao se afirmarem deste modo já fazem política. A política deles, a política da direita, essa política dita da conservadora, essa política miliciana, essa política da artilharia contra todos os de quem discordam. Então, este não reconhecimento político levou o Bolsonaro a exercer a pior das políticas brasileiras, ao se aproximar de setores do Congresso Nacional para conviver e tentar chegar. Ele até gostaria de um segundo governo e conviver e chegar lá, ou pelo menos chegar ao fim do seu governo, com grupos absolutamente perniciosos ao país, à democracia, à Constituição e ao bem-estar ético e justo do povo brasileiro. Estes que dizem que não gostam de política, dizem que apoiam Bolsonaro porque ele não gosta de política, quando na verdade ele fez a pior das políticas o tempo inteiro e continua fazendo. Como tantos outros elementos que compõem essa coisa chamada Jair Bolsonaro. Que é mais do que uma pessoa, é uma coisa maléfica, é uma coisa desastrosa, uma coisa diabólica que destrói o Brasil.
Então, eu diria que nós precisamos observar duas coisas. Primeiro, se nós sentimos raiva, e raiva é algo absolutamente natural e humano, para não dizer natural e animal, a nossa diferença é que não devemos sair por aí mordendo ninguém, matando ninguém. Mas o que nós devemos identificar é as pessoas que ainda aderem a Bolsonaro. Se essas pessoas que entendem que Bolsonaro é a solução, é a saída, que representa tudo que vem lá de trás, que é de pior, como por exemplo o mensalão, que foi aquela tentativa de golpe, e depois a Lava Jato, que golpeou o país de fato, isto desembocou, ou como diz o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato é causadora de Bolsonaro. Eu diria que é um dos elementos importantes que causou a desgraça Jair Bolsonaro. Então, como eu dizia, a primeira coisa é observar quem ainda apoia Jair Bolsonaro. E aí eu diria, se forem trabalhadores e trabalhadoras, e há muitos, não faz sentido atacarmos. Trabalhador e trabalhadora merece respeito e não ser atacado, ser classificado como boi, como vaca, ser classificado como burro. Há algumas imagens também dos eleitores de Bolsonaro como burros, como jegues. Isso é uma ofensa aos trabalhadores e trabalhadoras. Mesmo os que aderiram a Jair Bolsonaro, e foram milhões que aderiram. Confusos. Eu já venho analisando as falhas que houve do lado de cá, do ponto de vista da esquerda brasileira, que permitiu abrir espaço para esse tipo de coisa. Que abandonou os trabalhadores e trabalhadoras, e eles precisavam seguir um caminho e pegar o pior deles. Mas mesmo assim, continuam na essência da sua natureza, que é sendo trabalhador e trabalhador, e merece respeito. Então, trabalhador e trabalhadora, a gente não ataca, a gente não agride, a gente não compara mal, se temos um mínimo de consideração por aqueles que ombreiam a riqueza do nosso país. É preciso estabelecer caminhos para chegar lá, nas mentes e corações dos trabalhadores e trabalhadoras, e não agredi-los. É preciso aproximação, é preciso pavimentar relações afetivas com eles e com elas, e não agressivas. E notem que eu não estou falando nenhum pacifismo besta aqui, mas numa construção política justa e verdadeira na relação com os trabalhadores e trabalhadoras, e não com agressões. Me permitam, eu não sou exemplo para ninguém, não quero ser, só faço o que acho que devo fazer. Mas tem nas minhas relações inúmeros trabalhadores e trabalhadoras de quem me aproximei e já levantei o tema. Eleições de 2018 e de 2022 com Bolsonaro na parada. Quando eu vi que o caminho por aí era espinhoso e mal aceito, eu percorri outro, o caminho da amizade, o caminho do respeito, o caminho pela demonstração do que devemos realmente fazer. E sinto que é por aí mesmo. É preciso a capacidade racional e efetiva de conversar. Tem gente na esquerda, gente muito boa teoricamente, sem dúvida nenhuma, não discuto isso. Gente que escreve muito bem, gente que fala muito bem, mas que tem medo disso, de se aproximar do povo. Que logo olha para os rótulos, logo enxerga
as faixas escritas e coladas nas testas dos trabalhadores e trabalhadoras e têm medo. Eles têm medo. Ora, isso não leva a nada. É preciso que nós nos aproximemos. Não sejamos clandestinos até na hora de conversar com o povo. É preciso aproximação. E o último ponto que me parece o mais fundamental, que releva a questão do bate-boca à toa, e não perdermos tempo com bate-boca à toa, mas fazemos um trabalho com quem está aí à deriva, com quem se encontra perdido, e tem muita gente perdida. E chamarmos para a unidade, trabalharmos pela unidade, trabalharmos pela luta, porque a vitória não está ganha. Vitória eleitoral não é vitória política. Nem sempre é vitória política. Vitória eleitoral nem sempre é salvação nacional. Nós temos muito o que fazer e não ficarmos batendo boca com quem ainda não entendeu por que caminho devemos seguir. Isto não é claro nem para a gente que está do nosso lado. Muito mais para quem se perdeu pelo caminho. É preciso que façamos nosso trabalho sem agressões baratas, sem ofensas, sem imagens que colocam o outro em situação de vexame, de humilhação. Isto não constrói, isto não liberta, isto não afirma a autonomia e a dignidade das pessoas. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 10 horas, sexta-feira, com o programa Fé e Luta.